Prezados amigos do Diálogo Espírita, nosso programa de hoje, nós vamos reprisar, no programa de hoje e nos próximos, nós vamos reprisar um estudo interessantíssimo que nós fizemos há quase 5 anos aqui. E quando nós estudamos as experiências mais ou menos comuns dos espíritos que estão reencarnados. Isto é, as diferentes fases da vida, os ciclos da vida. Então nós temos aí o espírito durante a gestação, durante a infância, adolescência e juventude, o espírito na maturidade e o espírito na velhice. Mas para ficar mais completo, uma coisa que nós não fizemos da vez anterior, nós vamos, e até título de introdução, nós vamos começar com o que acontece antes disso tudo. Estamos falando daquela fase em que o espírito está se preparando e sendo preparado para ter uma nova reencarnação. Se nós começamos a morrer no dia que nós nascemos, também pode ser verdade que nós começamos a reencarnar no dia que nós deixamos a vida material. Destaque deste processo todo é o chamado planejamento reencarnatório que a gente vai ver aqui, hoje. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, o Diálogo Espírita está no ar. Ciclo da vida, o espírito logo após a desencarnação. Comigo aqui hoje, estreando o nosso programa, com muita alegria, com muita satisfação, a Andréia Kleinens. Então ela já está se apresentando. E o nosso, já bastante conhecido, Joilson Mendes. Bem, eu falei na abertura que de certa forma, uma nova reencarnação, ela começa quando o espírito desencarna. Pode ser paradoxal, mas faz certo sentido, porque realmente é um novo ciclo. A gente pode pegar em qualquer ponto, sempre vai estar reiniciando aquele ciclo. E nós, para o nosso estudo de hoje, eu optei por essa maneira um pouco mais didática para colocar para vocês. Então eu proponho que a gente fale um pouco aqui, Andréia e Joilson, antes de nós entrarmos naquelas fases de infância, gestação, infância, mocidade, maturidade e velhice, que a gente fale um pouquinho desse intervalo entre as duas reencarnações, né? Entre as duas fases, entre duas vidas físicas aqui na matéria. Embora não exista 2 casos absolutamente iguais de desencarnação, ou com o que acontece logo após a desencarnação, nós podemos dizer que, via de regra, todo espírito abandonar o corpo físico, primeiramente ele passa por um estado que os espíritos instrutores denominaram a Kardec como sendo um estado de perturbação. Essa perturbação não quer dizer que esse espírito vai sair perturbando por aí os demais ou os encarnados que ficaram aqui, os seus familiares, muito menos que ele será perturbado por alguém. Perturbação aqui tem um outro sentido que eu já então agora gostaria que vocês comentassem como é que se caracteriza esse estado. Quem começa, André? Pode ser eu, sim. Então, a perturbação aqui descrita, tão bem no Livro dos Espíritos, é como se o espírito saísse de um longo sono. Então, por um tempo, ele fica confuso, ele fica sem saber exatamente o que está se passando, Então, esse é o estado da perturbação. Quando o espírito deixa o corpo material, que ele volta para o mundo espiritual, ele vai passar mais ou menos por um estado que vai depender muito de como ele levou a vida. Então, se aquela alma, que é o espírito encarnado, teve uma vida boa, com princípios, que se ele praticou o bem, então esse estado de perturbação, que a gente também pode chamar de confusão ou readaptação ao mundo espiritual, será tão bem quanto foi a vida que ele levou. Porém, se ele levou uma vida difícil, se ele teve algumas dificuldades
com o abuso das leis morais, com o abuso das leis divinas, então esse estado de perturbação pode se prolongar mais tempo, né? Então isso depende muito de como ele levou a vida. Joel, você quer complementar alguma coisa sobre isso? E aí a gente percebe também, né, se nós vamos buscar o que está lá no livro Nosso Lar, a própria história do André Luiz, que era um médico e que ele levou assim uma vida regrada, vamos assim dizer. Ele bebia, tinha lá suas bebidas, né, ele comia, né, mas tinha uma vida... Comia todo mundo come, né? Ninguém vive sem comer. Pois é, ele tinha comia demais, né? as comidas, mas não era aquela coisa de dizer que era exagerado. E, no entanto, quando ele chegou lá, as pessoas, outros espíritos que os rodeavam, começaram a chamá-lo de suicida. Né? Então, isso perturbou bastante, porque ele falou assim, poxa, mas não foi, eu não me suicidei, foi numa mesa de cirurgia que ele desencarnou. Então essa é uma perturbação também que acontece de acordo com o que a pessoa, a forma como ela vive aqui, né? E como ela vai chegar lá. Às vezes ela nem sabe que desencarnou também. Então por isso que ocorre essa confusão. Porque ela quer falar com as pessoas e não consegue, ninguém responde, se aproxima de um, de outro e ninguém entende, não, porque ela não sabe, mesmo porque ela também não tem esse conhecimento que nós espíritas temos, né, que os espíritos passam para nós, de como que funciona quando nós deixamos o corpo físico. Os espíritos, lá no livro dos espíritos, dizem que esse estado de perturbação pode ser comparado, né, uma analogia que eles fizeram como se o indivíduo estivesse em meio a um nevoeiro, então ele tem dificuldade para se localizar, né? Ele não consegue se perceber, ele vê que tem um corpo, mas às vezes até ele viu, às vezes durante o velório, viu o corpo físico de um lado, ele está no outro, ele tem consciência, mas essa consciência às vezes está, como ela disse, uma confusão mental muito grande. E outra coisa que ele diz é que às vezes também pode ser comparado a um sono muito, despertar após um sono muito profundo, né? Então a pessoa às vezes... especialmente se a pessoa dorme no hotel, na casa, é muito comum isso aí, né? A pessoa acorda atordoada, perdida, ela não sabe nem para onde que tem que descer da cama, se enfia contra a parede, é mais ou menos essa situação. Agora, complementando isso aí, e a duração? Vocês falaram que varia essa perturbação aí em relação à conduta moral que o indivíduo teve e tudo, mas quanto tempo dura essa perturbação? Esse tempo aí vai depender de cada um, né, do conhecimento que ele teve. Foi uma pessoa boa ou era uma pessoa que só fazia coisa ruim, só queria... Mas varia de quanto a quanto? Então, vai depender do estado do espírito, de como ele chegou lá. Né? Porque dependendo do conhecimento que ele tinha, vai depender. Então isso aí pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar anos, séculos às vezes. Né? O espírito fica nesse estado, né? Sem saber o que está ali acontecendo. Né? Então, mas isso tudo vai depender da condição de como o espírito chegou do lado de lá. O que você preparou na tua bagagem aqui que você está levando do lado de lá? Né? Essa é a analogia que a gente faz. Né? O que você angariou aqui de coisas boas para você chegar do lado de lá, tanto de coisas boas e quanto de conhecimento, para você chegar do outro lado e ter uma condição melhor. Andréia, passado esse pior momento, normalmente é o pior momento, né, desse estado de confusão mental e tal, de perturbação, a gente poderia dizer que sucede-se uma segunda fase que você até mencionou ali no início, de readaptação, né? É aquele momento, ou não é um momento, é um somatório de muitos momentos, em que às vezes, por exemplo, se o indivíduo morreu de morte violenta, né? Então existe uma equipe de socorristas que recolhe o espírito lá daquele local, conduz para uma colônia espiritual, para a dimensão espiritual, em algum momento ele vai receber um certo atendimento, né? Aquelas equipes de socorro e de amparo, numa doença prolongada também, com muito sofrimento. Quer dizer, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais também desse período aí, não mensurável, é muito difícil realmente, mas o que acontece com esse espírito, assim, na média? Bem, a gente pode tentar entender de diversas maneiras, né? Mas quando a gente tenta entender essa morte que, como o senhor falou, essa morte súbita, ou por um infarto agudo do miocárdio, ou por um acidente
que o rompimento desse cordão que une o perispírito, né, ao corpo físico é muito drástico, é muito rápido, isso também vai afetar nessa readaptação no mundo espiritual, né, de certa forma. Se o espírito, se o indivíduo decide sair da vida corpórea pela via do suicídio, por exemplo, que é um desligamento muito violento, ele vai ter dificuldade também de se readaptar. Então, a readaptação ela é tão saudável ou favorável conforme também tenha sido a vida que ele escolheu ter. Então, se ele escolheu a via do suicídio, por exemplo, ele se verá em maus lençóis, né, no mundo espiritual. E essa readaptação, a gente pode dizer que ela ocorre em hospitais do lado de lá também? Ocorre em hospitais, logicamente. O espírito, ele tem os seus méritos, né, conforme ele tem angariado na vida corpórea. Então, ele, por exemplo, ele pode acordar num local com a ajuda dos mentores, com a ajuda dos seus familiares que o recebem, de amigos que estão lá já no mundo espiritual, para recebê-lo, né, ou não. E esse tempo pode ser muito variável também, né? Joilson, antes que a gente vai para o intervalo, gostaria que você ainda tecesse uns comentáriozinhos. Aí depois vem o quê? Esse indivíduo fica ocioso, quando já está mais equilibrado, já foi atendido, já foi, né, já foi energizado, digamos assim. Aí vem o quê? Ele fica fazendo o quê no plano espiritual? Não, aí ele é convidado a trabalhar. Né? Ele é convidado a trabalhar. Então ele vai estudar, só que antes de ele começar a executar as atividades que lá existem, ele tem que passar por cursos, por treinamentos. Então, assim, nada muda, a gente continua aprendendo sempre. Então aquele que tem uma vida aqui muito ociosa pode tratar de começar a querer aprender alguma coisa, porque nós vamos sempre querer aprendendo algo, mesmo do lado de lá. Então primeiro ele vai estudar, ele vai aprender, saber como é que faz, aí ele vai começar a trabalhar dentro dos diversos departamentos que existem no plano espiritual, vai começar a auxiliar dentro daquilo que mais lhe afinizar. Né? Então é o preparo dele já para uma nova encarnação. Isso é uma situação. Mas só trabalha, só estuda? Não, tem os vários momentos de lazer também. Existem lá os momentos de lazer. Só que para o espírito, o lazer que ele tem, segundo a espiritualidade nos relata, o lazer dele é o auxílio em benefício do seu semelhante. É isso que ele faz. Nós voltamos em 30 segundos para continuar com o nosso tema de hoje. A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Prezados amigos, nós estamos voltando com o nosso tema livre de hoje, falando dos ciclos da vida, mas como a vida, para nós, ela se desenrola em dois planos, no plano material e no plano espiritual, então nós podemos dizer que mesmo entre duas vidas ou entre duas reencarnações, a vida continua. A vida, aquela em caixa alta, com V maiúsculo e por aí afora. Joilson e Andréia, vocês falaram aí na primeira parte sobre algumas fases de perturbação, de readaptação, de trabalho, etc. Passado um certo tempo, que também é muito variável, né, de espírito para espírito, conforme as necessidades, chega um ponto em que começa-se a pensar na próxima reencarnação, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o planejamento reencarnatório, que a maioria, espíritos medianos, como nós falamos lá atrás, passa. Né? O que é contemplado nesse planejamento? Então, esse planejamento, eles vão pegar, digamos assim, a ficha do cidadão lá, né? Vão pegar a ficha do cidadão e vão olhar aonde é que ele precisa melhorar, o que ele precisa fazer, o que ele precisa trabalhar, com quem que ele tem os ajustes a fazer, né? Então aí será escolhido o pai, a mãe, né, daquele ser. E aí, às vezes até mais é escolhido o gênero de provas pelo qual ele tem que passar,
né? Só que não os detalhes da reencarnação, porque isso aí fica por conta do livre-arbítrio do espírito encarnado. Os detalhes, mas é escolhido o que? O gênero de provas por qual ele vai ter que passar. Muitas vezes também, ele decide lá atrás no planejamento dele, às vezes até a profissão dele, o que ele vai ser. Ele precisa ter a profissão X, porque ele vai ter que desenvolver talvez uma tecnologia, vai fazer uma descoberta que vai ajudar a humanidade, né? Então, o planejamento gira em torno disso. Gira também em torno do quê? Do próprio corpo físico dele. Muitas vezes ele participa do processo de como que vai ser o corpo físico. Tem até um caso que André Luiz conta, eu não sei se é no Ação e Reação, de um espírito, né, de uma mulher que várias encarnações dela, ela se perdeu por conta da beleza. Ela acabou perdendo a reencarnação dela. E quando mostraram o planejamento para ela lá, ela falou assim, não vai dar certo, eu vou me perder de novo, né? Então, quando chegar na fase da idade X aqui, vão ter um probleminha na tireoide, e daí ela teria um problema de obesidade. E isso foi o que aconteceu com ela, porque se ela mantivesse aquele padrão de beleza, ela com certeza perderia a reencarnação também. Então, mas isso não são todos os espíritos que participam deste processo, somente aqueles que realmente têm condições de participar. Pois é, Andréia, o Joilson colocou uma coisa importante aí. Se a gente separar assim, digamos, espíritos de uma condição já melhor, né, espíritos mais espiritualizados, sem trocadilho, né, espíritos medianos, como a maioria de nós, e espíritos bem primitivos, espíritos bem inferiores, ainda dando os primeiros passos na linha de progresso, né? Qual é o grau de participação de cada um desses três? Qual é a intensidade de participação? Então, os espíritos que já estão adiantados moralmente, já estão espiritualmente, já avançaram bastante, eles têm maior grau de participação. Os medianos, de maneira também acompanhando, né, uma participação mediana, e os espíritos mais primitivos, eles quase não têm participação. Muitas vezes essas reencarnações, elas são compulsórias, né? Então, quem vai determinar o destino das provas vai ser o mentor, né? E a equipe que pode ajudar nessa condição desse planejamento, né? Muitas vezes, nesse caso, o espírito não terá participação. É importante a gente lembrar isso que o Joilson falou, que é bem bacana, que são 3 fases, né? O planejamento reencarnatório, ele obedece uma fase que é de um planejamento biológico, que vai dizer com relação ao corpo físico, então, quais as doenças, como o hipotireoidismo que a mulher ia desenvolver, o mapa genético. Também tem o planejamento social, que é que tipo de família ele vai reencarnar, com condições financeiras, sem condições financeiras, com acesso aos estudos ou não, e, por fim, o planejamento espiritual. Então, juntando esses 3 grandes projetos, que é o biológico, o social e o espiritual, vai fazer com que o espírito consiga fazer uma reencarnação, que ele possa, nesse estado, né, reencarnado, ele possa passar pelas suas expiações e provas para o seu adiantamento, tanto moral quanto de ordem material também, né? Você falou algumas coisas que até eu havia anotado aqui, né, assim, para a gente lembrar desses pontos chaves que o Joilson também destacou, do que fica mais, que é mais difícil mudar. Sempre pelo livre-arbítrio, né, a nossa vida mesmo aqui reencarnado, e após esse planejamento reencarnatório, o livre-arbítrio sempre é respeitado. Então, a gente pode ter aceito uma condição de, por exemplo, uma união futura com fulano ou fulana, né? Beltrano ou Beltrana, e depois a gente chega na hora H e faz igual no ritual católico, a noiva larga o noivo no altar e sai correndo. Desiste. Né? Pode acontecer isso aí. Pode. Acontece em relação ao número de filhos também, porque hoje há maneiras de controlar, né, contraceptivos e tudo, e a gente também não sabe qual é o nosso empenho lá no plano espiritual, né? Então também tem esse problema. É uma coisa de foro íntimo, os espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Agora tem coisas que é mais difícil de mudar. Por exemplo, nesse mapa, só um pouquinho, Júlio.
Nesse mapa genético, certas enfermidades, digamos, kármicas, que a gente denomina, elas são mais difíceis de serem removidas. Elas normalmente vão aparecer. Um exemplo assim bem prático que a gente vê constantemente na casa espírita é aquela pessoa que chega com a mediunidade, vamos dizer assim, totalmente expandida, né? Não, mas eu não quero isso para a minha vida, né? Isso é muito ruim, eu estou sofrendo demais, vocês têm que tirar isso de mim. Poxa, ela escolheu lá atrás, né? E agora chegou aqui, a mediunidade aconteceu para ela, só que ela não quer exercer a mediunidade, ela não quer estudar, não quer aprender, então é um caso do livre-arbítrio da pessoa, ela não quer. Às vezes ela consegue, digamos assim, bloquear a mediunidade dela, lutar contra. Só que muitas vezes não, né? Às vezes acontece da pessoa ela relutar tanto com relação a isso que ela acaba parando num sanatório por conta da mediunidade que não foi trabalhada. Entra em desequilíbrio. É verdade. O escritor Ricci Simonetti, que desencarnou no ano passado, tem dois destaques aí, duas coisinhas que eu gostaria de lembrar que ele fala com muita oportunidade. Então ele diz que esse planejamento reencarnatório, para ficar bem claro para nós, né, é uma carta de intenções. Não quer dizer que vai conseguir fazer tudo aquilo, né? E a segunda coisa que ele tinha falado aqui, que agora eu já não estou lembrando, em relação, acho que é o número de filhos, eu não sei. Ah, sim. Ele diz assim que em relação ao sofrimento, a gente contrata lá no plano espiritual. E daí, quando chega para nós, a gente quer fugir da raia, né? Então ele diz que esse sofrimento é o credor que está batendo na nossa porta. Mas nós contraímos a dívida, nós temos que dar satisfação, nós temos que, né, resolver esse problema. Para fechar, vocês dois, essa reencarnação compulsória, como é que é definida? Ela é definida pelos mentores espirituais. Mas por quê? Por que uns reencarnam voluntariamente e outros vêm à força? Mas aspas? Isso aí é devido ao espírito que ele ainda não quer, ele não quer saber de reencarnar. Ele está resistente. Ele está resistente, ele não quer, às vezes ele não tem nem condições de saber que ele vai reencarnar. Então, aí tem que pegá-lo, aí é feito sim, um planejamento básico, vamos assim dizer, para ele, né? Tem um mentor dele e ele reencarna. E tem aqueles que têm assim condições, têm lucidez do lado de lá, e o que acontece? Ele não quer reencarnar. Ele falou assim, não, eu não quero isso para mim. Aí ele é assim meio que, vamos colocar assim, ele é, como é que a gente usa o termo aqui? Ele não é dado um sonífero para ele, e ele reencarna, e ele vem do mesmo jeito. Essa participação no processo reencarnatório a gente vai ver na semana que vem, mas quando a gente falar sobre o estado, as experiências que o espírito reencarnante vivencia durante a gestação. Aí fica bem claro essa situação de uns participam mais, outros menos, uns mais ligados, outros completamente entorpecidos, o esquecimento das ideias, as lembranças vão sendo deixadas de lado, né? Então fica aí até o nosso convite já para todos vocês. Na próxima semana nós vamos falar sobre o espírito durante a gestação. Obrigado a todos, segue o nosso programa. Olá, amigos. No Cristo e Nós, do terceiro milênio de hoje, o nosso tema é a oração conforme Jesus nos ensinou. O que Ele nos ensinou sobre a prece, como devemos orar? Em primeiro lugar, é preciso relembrar que a oração é uma conversa, uma comunhão com as forças superiores da vida, uma busca, embora a nossa inferioridade da divindade, para nós conseguirmos obter energias, intuições, forças, para conseguirmos vencer nas nossas lutas humanas. Mas Jesus, desde aquela época, nos ensinou como devemos orar para conseguirmos com mais facilidade obtermos essa conexão com o alto. Qual foi a primeira coisa que ele nos disse? Se lembram? Ele falou, quando orardes, retira-te, ora em segredo. Não fique em pé como ficam os hipócritas. Não repita a oração, porque não é por muito falar que Deus vai ouvir. Mas conversa com teu Pai em segredo.
Não faça como os pagãos que ficam repetindo várias vezes as mesmas coisas. O que mais que ele disse? Ele nos disse que se nós batêssemos, que se nós pedíssemos, que se nós buscássemos, Deus nos atenderia. Porque se um pai humano, quando um filho pede um pão, não lhe dá uma pedra, lhe dá o pão pedido, quanto mais Deus, que é justiça, amor e bondade, atende às nossas orações. Entretanto, para entendermos o mecanismo da prece, a doutrina espírita nos explica, através das palavras de André Luiz, que para nós obtermos sucesso na nossa oração, não basta simplesmente pedir, porque Deus é justo, além de bom, e não pode atender se a prece, o pedido que fazemos não for em nosso benefício, não vai nos ajudar, ou nós não tenhamos mérito para obter aquilo que nós desejamos. André Luiz nos explica que para nós orarmos, nós devemos, em primeiro lugar, desejar firmemente, termos uma vontade ativa. Depois, sabermos desejar. Saber desejar é trabalhar persistentemente em direção ao nosso objetivo. E depois merecer. Darmos ao nosso próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. E não pensemos que para orar nós precisamos ser espíritos muito elevados, muito evoluídos. Lembram da parábola da ovelha perdida? Em que Jesus nos afirma que há mais alegria nos céus por um pecador que se converte do que por um santo que age? Se nós reconhecemos a nossa inferioridade, pedimos com confiança em Deus, Ele nos atende. Muitas vezes o que nós pedimos não pode ser concedido daquela forma como foi pedido, porque não está no nosso caminho, não é adequado, não vai nos levar ao benefício que nós desejamos. Mas sempre Deus nos socorre com a força, com a intuição e com a alegria, para que possamos, com as nossas próprias energias, chegarmos à solução dos nossos problemas, auxiliados e inspirados pelo alto. E, à medida que nos esforçamos, por pouco que seja, para amarmos sem apego, para nos tornarmos mais leves, para nos conectarmos com as forças superiores, buscando inspiração, energia e lucidez para agirmos. Quando conseguimos renunciar à aprovação do mundo para os nossos atos e buscamos essa conexão com as forças divinas, as portas do céu, por assim dizer, se abrem e a energia que envolve esse momento de oração, sem fórmula decorada, com sentimento e intensidade de pensamento, nos possibilitam anteciparmos o que deve ser a vida no paraíso, porque nos sentimos envolvidos no amor, na plenitude, no socorro da divindade e daqueles que nos amam. Oração, então, sem frases decoradas, é conexão com Deus, é o maior instrumento que a divindade colocou na sua criatura, para que ela o utilizasse em seu benefício. Muita paz, fiquem conosco. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim, de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, de primeiríssima qualidade, como recém-lançado, Até que a Morte os Reaproxime, autoria de Lourdes Carolina Gagetti. Quais as consequências do orgulho e do preconceito? Uma jovem racista que fere e magoa enfrentará a própria consciência. Pedidos para oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66 ou pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba em adepr@adepr.com.br.